Queridos irmãos da nossa Igreja Batista da Lapa, colegas, amigos que estão prestigiando a nossa aula aqui, né, pela internet, através do canal do YouTube e outras mídias sociais da igreja. Então eu sou o Marcos Domingos, nós vamos dar sequência às nossas aulas da EBD Express, e no tema que nós estamos abordando nessa série é a oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração do Senhor. Hoje nós vamos abordar a questão de quando Jesus diz que perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse vai ser o versículo da nossa meditação, da nossa reflexão nesta oportunidade. Então, quando Jesus fala assim, perdoa, né, a ideia no texto original, no grego, é põe de lado, né, quer dizer, não considera mais, afasta isso, né? E quando ele fala nos nossos devedores, ele está se referindo a realmente uma dívida, usa a mesma palavra para devedor que tem um débito, a questão financeira, que era na época muito comum, que quando alguém devia um dinheiro para alguém, ele poderia perder a sua família e até mesmo se tornar escravo. Então essas palavras que no grego Jesus está usando aqui. Então ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ou nós já temos perdoado. Talvez o tempo verbal seja melhor falar, temos perdoado os nossos devedores. É interessante notar de que ele começa a oração dominical, a oração do Senhor, primeiro se referindo a Deus na vertical, não é? Quando ele fala que seja feita a tua vontade, venha o teu reino, não é? Santificado seja o teu nome. E aí ele vem e faz uma petição que eu considero como uma petição universal. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, aqui eu estou entendendo que essa petição do que Jesus está ensinando nessa hora se refere a uma preocupação com toda a humanidade, não somente com o suplicante, não é? E aí quando ele vem para o lado mais individual, mais íntimo daquele que está fazendo a oração, aí ele se refere à sua relação com Deus, né, que ele fala de perdoar as dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então a nossa reflexão hoje, ela vai estar exatamente nessa relação íntima que nós temos com Deus, não é? E aí a bênção que nós queremos receber para nós enquanto indivíduos, enquanto tementes, enquanto crentes, enquanto cristãos. Então, assim, já tentando enxergar o cenário, o que nós temos é uma relação tridimensional. Primeiro temos uma relação do suplicante com Deus, na vertical. Tem a relação do suplicante sozinho, íntimo. E tem a relação do suplicante com a sua comunidade e com aquele que está próximo. Então são três cenários que nós estamos observando aqui nessa petição de perdoar os seus pecados. E a questão de perdoar pecados, para que a gente se aproxime de Deus, para que não haja barreira na nossa comunicação com Deus, na nossa adoração, na nossa oração, que nada impeça que a nossa oração, que a nossa súplica chegue ao trono da graça, que seja apresentada diante de Deus como um perfume suave, como um aroma, né? Como diz o texto que nós encontramos em Apocalipse, né? A oração dos justos como um perfume suave diante de Deus. Né? Então isso é muito importante, a Bíblia trata disso desde Gênesis. Quando já houve o primeiro pecado, Deus já estava providenciando uma maneira de que essa relação entre ele e o suplicante não fosse interrompida. Então isso é extremamente importante. E quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, a nossa evangelização ela necessariamente vai passar pelo perdão dos pecados. Quando uma pessoa reconhece que é pecadora, então ele se chega a Cristo, aceita o seu sacrifício para que os seus pecados sejam perdoados. Então nós temos aí um grande evangelista, já infelizmente falecido há pouco tempo, Billy Graham, e ele tratava sempre nos seus sermões dessa questão de haver
perdão de pecados, arrependimento e perdão de pecados. E uma das suas frases, das suas inúmeras frases, ele diz assim: arrependa-se quando falhar e procure imediatamente o perdão e a restauração de Deus. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. Então, querido irmão, querido amigo, essa tem que ter uma preocupação nossa quando nós estamos orando, quando nós estamos nos dirigindo a Deus, queremos comunicar com o nosso Deus, é que não pode haver nenhum obstáculo. O pecado tem que ser apagado, o pecado tem que ser colocado de lado. Não pode estar entre nós e Deus, porque senão Deus não irá nos ouvir, que é o texto que nós encontramos também lá em Isaías. Mas as suas maldades, as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus, diz o profeta. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então, percebe aqui que o profeta está falando que Deus vai ficar surdo, porque os pecados estão ainda não foram perdoados, não é? E lá no Velho Testamento nós temos aí todo um texto enorme, lá no Pentateuco até, quando Moisés ele começa a instruir a construção do tabernáculo, e ele instrui também como que os sacerdotes deveriam se apresentar diante de Deus, e aí tem toda uma cerimonial que para você entrar no tabernáculo onde estava a presença de Deus, o sumo sacerdote, o sacerdote principal, deveria passar por quase um ano de preparo, não só de uma asepsia pessoal, mas de jejum, de oração, para que a hora que ele fosse levar o sacrifício em nome do povo, no Santo dos Santos, nada impedisse que ele pudesse estar na presença de Deus. Então essa tinha essa preocupação. Quer dizer, então quando nós estamos orando, nós não podemos esquecer que nós estamos entrando no santuário de Deus, não é? E apesar do nosso Deus ser misericordioso, ser bondoso, Ele ainda assim exige de nós que nós o procuremos com o nosso pecado perdoado. Caso contrário, a nossa adoração será vã, não é? E aí nós vamos encontrar agora uma outra passagem de Jesus, quando Ele está num determinado lugar e aí é convidado por um fariseu chamado Simão para que fosse até a sua casa, e aquele fariseu, como nós conhecemos na Bíblia, um homem todo cheio de regras religiosas, e não pode isso, não pode aquilo, e só pode comer isso, e só pode comer aquilo, e todo um cerimonial danado, e de repente a sua casa praticamente é invadida por uma mulher considerada pecadora, provavelmente uma prostituta, e aquela mulher se sente tão pecadora, mas ela olha para Jesus e fala assim: Ele é o Filho de Deus, eu reconheço isso, e eu preciso me livrar do meu pecado. Okay. E aquela mulher se debruça e com lágrimas molha ou lava praticamente os pés de Jesus, com seus cabelos enxuga, leva um perfume. Então ali existe uma atitude de prostração, de reconhecimento de quão pecadora ela era, e a sua salvação está em Cristo. E aquele fariseu, já um homem que se considerava acima da média, se considerava já quase no céu, fica indignado com aquela situação, porque onde já se viu a mulher entrar na minha casa, não é? Essa mulher aí que todo mundo fala mal dela, e eu aqui não, eu já estou num outro degrau, já estou num outro patamar. E aí Jesus, ela diz assim para ele: olha, Simão, quando eu entrei aqui na tua casa, né, você não me saudou com o tradicional beijo dos judeus, você não ofereceu água para os meus pés, não é? Talvez não tenha oferecido nada para Jesus, considerou Jesus como se fosse uma pessoa comum ali. Porque tal era a posição daquele fariseu, já se considerando quase que salvo, um anjo talvez. E aí está quase que no mesmo pé de igualdade de Jesus. Por isso não ofereceu nada. E aí Jesus lhe conta uma história dizendo de dois devedores que chegam para o credor e pedem clemência pelos seus débitos porque não podiam pagar. Só que um devia 10 vezes menos do que o outro. Mas nenhum conseguia pagar. E aí Jesus diz assim:
E ambos foram perdoados. E aí pergunta para Simão: Simão, quem você acha que vai amar mais a partir da dívida perdoada? E aí o fariseu disse: aquele que tinha dívida maior certamente terá um maior carinho pelo seu credor. E ele falou: você respondeu bem. Então aquela mulher que entra na casa do fariseu e que se considerava a pior mulher da sociedade e encontra Jesus ali, a solução para o seu pecado, aquela mulher tinha um carinho muito especial por Jesus, enquanto que o fariseu não. E aí Jesus diz para ela: mulher, perdoados estão os teus pecados. E o fariseu não teve o seu pecado perdoado porque não considerou essa relação aí com Jesus Cristo para perdoar os seus pecados. Muito bem. E aqui nós vamos encontrar uma outra análise, uma outra consideração na nossa reflexão. Quando eu digo assim: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, eu estou estabelecendo ali, ou eu estou praticando os dois maiores mandamentos que Jesus fala em Mateus capítulo 22 e verso 36, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porque nesse momento em que eu estou estabelecendo a minha relação com Deus, então eu reconheço que Deus que pode perdoar os meus pecados, mas ao mesmo tempo eu não quero ter dívida com o meu próximo, não é? Então essa relação horizontal e vertical está resolvida agora aqui. Então na prática eu estou cumprindo os dois maiores mandamentos que Jesus destacou nesse texto de Mateus. Agora, muitas vezes nós falamos de perdão, encontramos pessoas com dificuldades para perdoar e eu não me excluo disso, né? Muitas vezes levei tempo para conseguir resolver certas inimizades ou certo desaforo, qualquer coisa que eu considerei que fui prejudicado, né? Por que a gente tem tanta dificuldade? Porque é um custo a pagar, é um preço a pagar. O perdoar não é uma ação tão fácil assim, não é? Então, quando Deus manda seu filho, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para que morresse em favor de pecadores, então veja que ali estava um preço muito alto, Deus oferecendo o seu filho em favor de nós. Então, quando também da mesma forma vamos perdoar aquele que nos ofende, certamente vai nos custar alguma coisa, não é? Certamente vai nos custar, às vezes, algumas horas de choro, algumas horas talvez até assim de raiva, e nós vamos até resistir à ação do Espírito Santo, que está falando: você precisa perdoar, você tem que resolver essa questão com o seu irmão, e você está resistindo porque você está com dificuldade para vencer o seu ego, está com dificuldade para vencer aquela mágoa. Então isso tem um custo para nós, né? E isso não é assim tão simples. Então eu até estranho quando eu vejo as pessoas que estão sofrendo uma tragédia, perderam um filho, às vezes por uma negligência de alguém, por alguém que atirou no filho, na filha, jovem, não consegue compreender, e a pessoa fala assim: eu já perdoei, agora eu só quero justiça. Esse tipo de expressão é difícil de eu entender, porque você perdoar alguém que matou seu filho não é uma coisa assim. Isso deverá ter um tratamento, deverá ter muita reflexão sobre isso. Esse é um custo que nós vamos ter que pagar, vamos pagar esse preço. Então, perdão custa, não é? Perdão custa. E quando nós pagamos o preço, nós somos muito abençoados, não é? Muito abençoados. E aqui nós encontramos um texto do nosso querido apóstolo João, primeira carta, capítulo 4, verso 10, ele diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então veja que o amor de Deus é tão grande e esse preço foi tão alto, porque mesmo que nós, devedores, né, nós que temos as nossas maldades,
não tenhamos expressado o nosso amor por Deus, Ele nos amou antes e deu o seu Filho. Então, por isso que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em favor dos pecadores, para que as nossas vidas fossem perdoadas, ele tem um preço imensurável. Né? Não dá para a gente contar com isso. Então, da mesma forma que nós dizemos assim, Senhor, perdoa nossos pecados, assim como nós temos perdoado, então também nós vamos ter um preço a ser pago. Um teólogo e pastor muito conhecido chamado Timothy Keller, ele escreve assim: a graça e o perdão de Deus, mesmo sem custo para o beneficiado, são sempre onerosos para o perdoador. Desde o início, a Bíblia registra que Deus não pode perdoar sem sacrifício. Ninguém que está seriamente ofendido pode simplesmente perdoar o transgressor. Mas quando você perdoa, isso significa que você absorve a perda e a dívida. Você suporta você mesmo. Todo perdão, então, é caro. Então, ao perdoar a pessoa que lhe ofendeu, é como se aquela dívida que ele tinha com você, você absorve essa dívida. Você assume aquele custo ali. Então, por isso que Timothy Keller fala isso, que ele é caro mesmo. E nós temos que lidar com isso, trabalhar com isso, muitas vezes em oração, pedindo ajuda através do Espírito Santo, para que Deus nos dê força, né? E de tal forma a que a gente possa tratar os nossos irmãos, então, sem nenhuma mágoa, nenhuma rusga, nada disso. O perdão, ele é condicional, né? Como nós estamos vendo no texto, né? Veja que Jesus encerra a oração, depois que ele diz amém, mais na frente, no versículo 14, ele fala, porque se você não perdoar o seu irmão, Deus também não te perdoa. Não é? Então, o perdão vertical está atrelado ao perdão horizontal. O perdão que nós esperamos de Deus está atrelado ao perdão que nós vamos ter que oferecer ao nosso irmão. Não há como receber perdão divino sem perdoar o próximo. Primeiro, perdoa-se o próximo. O tempo verbal é que nós temos perdoado, para então requerer perdão. Mais perdão, mais amor. Menos perdão, pouco amor. Então, muitas vezes, quando nós temos a tarefa de perdoar, ela está muito associada a quanto de amor nós podemos oferecer para o nosso próximo. Porque se nós amamos pouco, então nós vamos ter muita dificuldade de perdoar. Agora, quando nós temos um amor grande pela pessoa, que foi aquele que nos causou um mal, então vai ser mais fácil perdoar. Então, talvez nós temos que resolver isso com Deus. Senhor, me ajuda a amar essa pessoa, porque amando esse meu irmão, eu vou conseguir perdoar, não é? Nós temos uma história muito interessante, que é contada no livro de Max Lucado. Ele diz assim que um jovem ficava muito irritado quando ele conversava com uma certa pessoa e a pessoa tem mania de colocar o dedo nele. Tem gente que às vezes encontra que é assim, né? Não consegue falar só com a boca e ele precisa tocar em você, a mão fala por ele. E esse hábito, que pode ser um hábito até insignificante às vezes, ou até ele seja gentil, né, ou dá uma demonstração de carinho, mas a pessoa ficava muito irritada com aquilo. E aí, diante dessa irritação, esse jovem resolveu colocar no pescoço, como se fosse um colar, cheio de nitroglicerina. Então, vocês sabem que a nitroglicerina é uma substância altamente explosiva. A gente já viu em filmes antigos, principalmente no faroeste, que eles usavam para explodir rochas e tudo. Só que quando alguém coloca um colar desse para atingir a pessoa, no caso aí dessa história, né, porque a hora que a pessoa fosse tocar nele, ele ia tocar naquele tubo de nitroglicerina, aquilo ia explodir. Então a ideia seria que ele danificasse o dedo do seu amigo ou da pessoa que estava com ele. Mas ele se esqueceu que ao explodir a nitroglicerina, também ele pagaria um preço alto também. Então muitas vezes a vingança, não é, que nós queremos dar para aquele que nos ofendeu
ela faz muito mal a nós, muito mais a nós do que aquele que é o transgressor. Então, deixar de perdoar, muitas vezes, é pior para a nossa saúde do que do transgressor. Então, o perdão é terapêutico. Ele nos ajuda a viver melhor. As pessoas que conseguem amar e perdoar mais, elas têm essa relação com Deus, com seu próximo e consigo mesmo. Não é? Consegue resolver questões de saúde com isso. Né? Tá? E aqui nós temos, então, essa questão do perdão, que eu diria também que é tridimensional, não é? Porque ele nos aproxima de Deus, resolve o relacionamento com o nosso irmão e cura a nossa ferida inferior. Então, meu caro irmão, meu caro amigo que está nos ouvindo, veja que nessa curta oração que Jesus nos ensina, né, quanta coisa profunda existe. Né? Só nesse versículo de perdão, praticamente mexe com a nossa vida, nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Né? Então, toda a nossa prática cristã está só nesse texto. Quando você conseguir praticar o perdão, como Jesus está nos ensinando aqui, certamente você terá uma vida melhor, você terá mais saúde e você será muito mais abençoado por Deus. Então eu desejo a você que, se caso você tenha algum problema a resolver com seu irmão, que impede o seu relacionamento com Deus, faça isso rápido. Não é? Não deixe para amanhã, não deixe que a sua ira, não deixe que isso vai te consumindo por dentro, vai te fazer muito mal isso aí. E você vai ficar sem a bênção de Deus. Resolve agora. Não é? Que Deus te dê força, que Deus te dê muita coragem para você pagar esse preço, que às vezes não é fácil, eu entendo isso. Mas ele é necessário, é mandamento de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.